Boa tarde, pessoal. Hoje, 23 de maio, nossa última aula de Máquinas Elétricas 2, né, do bimestre. Então, nosso tema, né, vai ser máquinas síncronas. A gente tinha visto já a máquina CC, né, em corrente contínua. Então, quando a gente trata aí de máquinas síncronas, a gente já está falando de máquinas em corrente alternada, né? Então, ela é composta basicamente aí também assim como a máquina CC, de um rotor e de um estator, né? O rotor é a parte girante. O rotor da máquina síncrona gira a uma velocidade constante em regime permanente. Esta é a principal característica para esse tipo de máquina, né? Daí o uso, por exemplo, em motores onde você deseja velocidade constante, né? O campo magnético girante, resultante da interação entre as forças magnetomotrizes devido a correntes alternadas, né? Então ele é um motor CA, né? Senoidais trifásicas, gira a mesma velocidade do motor, né? Por isso a característica aqui de sincronia, máquina síncrona, né? Então as forças magnetomotrizes aí, devido à corrente alternada que você alimenta, tanto o estator e rotor, né? Você vai ter o rotor girando aí em sincronia com a frequência da alimentação. A velocidade do rotor e do campo magnético girante é denominada velocidade síncrona. Então esse tipo de motor, ele depende apenas, né, ele é corrente alternada, e ele depende apenas da frequência aí da alimentação para controlar a velocidade de rotação. Então, diferente, por exemplo, da máquina CC, né, um motor CC, quanto mais tensão eu coloco nele, mais rápido ele gira. Aqui não, né? Como se trata de corrente alternada, quanto mais tensão eu coloco, não vai influenciar necessariamente na velocidade de rotação, né? Então ele depende exclusivamente aí da frequência, né, da alimentação. Então a velocidade de rotação dele, né? A gente chama essa velocidade de velocidade síncrona. Velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência, né, de alimentação dividido pelo número de polos da máquina. Né? Então eu tenho aqui velocidade síncrona em RPM, né, velocidade de rotação. A frequência da máquina, né, a frequência da alimentação em Hertz, frequência de alimentação em Hertz, né? E P, o número de polos. P, número de polos. Essa fórmula talvez você encontre de forma diferente, né, em algum outro livro, né? Você pode encontrá-la assim, por exemplo, ó. Velocidade síncrona igual 60 vezes frequência por P, né? A diferença é que esse P minúsculo, ele trata aqui de pares de polos, né? Então, se a máquina tem 4, aqui você põe 2, por exemplo, né? Então, pode ter essa diferença, né? Mas se trata da mesma grandeza que a velocidade de rotação aí da máquina. Então, se você analisar essa fórmula aqui, ó, para controlar a velocidade aí da máquina síncrona, você vai ver que não tem tensão, não tem corrente nela. Se depende do quê? Apenas do número de polos, que é uma característica construtiva, e depende aqui da frequência, né, da alimentação. Então vamos ver aqui um exemplo. Exemplo. Vamos supor que eu tenho uma máquina síncrona, né? Máquina síncrona. Essa máquina está aí ligada a 380 volts, 100 Hz
e ela tem 6 polos. Qual seria a velocidade de rotação dessa máquina, né? Qual seria a velocidade síncrona? Então essa máquina não depende dessa tensão aqui, né? Ela depende da frequência da alimentação. Então a velocidade síncrona vai ser igual, aplicando essa fórmula aqui, né? 120 vezes frequência de alimentação, 100, dividido por número de polos, nesse caso 6. Então 120 com 6, né? Aqui fica 20 vezes 100. Então essa máquina gira a 2000 RPM, né? Então, revisando aqui, a velocidade de rotação depende apenas de quais fatores, né? Um fator construtivo, que é o número de polos, e outro fator relativo à alimentação, né? Que aí é frequência. Apenas. Então, como que se controla, né? Como que ocorre o controle de velocidade desse tipo de máquina aqui? Já que eu preciso alterar a frequência, né, para alterar a velocidade de rotação. Se for um motor, como que eu controlo a velocidade de rotação do motor, né? Motor em corrente alternada. Tá. Se eu simplesmente aumentar, né, a alimentação desse motor, né? Está em 380. Se eu aumentar ou diminuir, não vai influenciar na velocidade de rotação, né? Então eu preciso alterar a frequência, né? Então quem faz esse papel, né, quem faz esse controle de velocidade aqui em corrente alternada é justamente um inversor de frequência, né? Então o inversor de frequência, ele consegue aí controlar a frequência aí da alimentação. Consequentemente, ele controla aí, né, a velocidade síncrona, né, a velocidade de rotação da máquina síncrona.